Olá, seja muito bem-vinda de volta à Maratona Online Sem Medo de Dirigir 1.0. Estamos muito felizes por você estar aqui, vocês estarem aqui, e nós gostaríamos que você já se inscrevesse no canal, se ainda não fez, desse o seu like, curtisse o vídeo, compartilhasse com as suas amigas, porque a gente sabe que tem milhões de mulheres precisando dessa palavra de ânimo, de motivação e também essa instrução, esse conhecimento que a gente está passando. Hoje eu vou falar sobre questões muito técnicas, muito importantes para que você consiga dirigir. Como eu te avisei na aula anterior, não são achismos, não são simplesmente dicas, são conhecimento aqui, tá? Conhecimento para você conseguir se colocar em prática, conseguir mudar essa sua história, conseguir realizar o seu sonho de dirigir, ok? Eu vou fazer só uma breve recapitulação da aula anterior. Na aula passada nós falamos sobre o que era o medo, o que é a amaxofobia, que é o medo de dirigir, a origem do medo e como vencer tudo isso, como mudar essa situação através do conhecimento. Se você não viu a primeira aula, depois que terminar esta, você volta lá e assiste a primeira aula, porque ela é muito importante, ela está realmente sensacional e está trazendo o início, a base de todo esse conhecimento, de todo esse treinamento que a gente está fazendo. É muito importante que vocês assistam a primeira aula, mas não agora, primeiro assiste essa, tá bom? Depois você volta lá e assiste a outra. Lembrando que essas aulas só vão estar disponíveis até o final da maratona. Então, se prepara, se programa para estar com a gente todos os dias, nesses 4 dias, para que você absorva a maior quantidade possível de conteúdo, de aprendizado e realize o seu sonho de dirigir. Você tem medo de dirigir? Você está no lugar certo. O seu sonho é dirigir? Você está no lugar certo. Aqui a gente entrega conteúdo de verdade, tá ok? Então, depois a gente fazer essa breve recapitulação da aula. Então, agora vamos para os temas de hoje. Hoje nós vamos falar de como dirigir em várias situações. Por exemplo, como dirigir no trânsito, em cidade grande, à noite, nas estradas, em rodovias e depois de ter experienciado um acidente. Tá? Então, tudo isso a gente vai falar para vocês hoje como fazer isso. Uma aula muito técnica, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Fica ligada, tá ok? Depois que eu falei dos temas, eu quero te fazer uma promessa. Tá? Eu quero me comprometer com você a, através dessa aula, te encorajar, te motivar a tomar tomar as ações necessárias para que você consiga dirigir com segurança e confiança. Então vamos lá para o nosso conteúdo extraordinário? Então bora lá. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, que não dá para começar a dirigir pelo todo, não é? Você não pode sair pensando que você vai começar a dirigir como pessoas que já dirigem há muitos anos. Esse é o primeiro erro de quem começa a dirigir. Por exemplo, as pessoas sempre falam para mim: ah, é muita coisa para pensar, é muita coisa para ver, é muita coisa para administrar. Não, não é. Não é. Porque você não vai começar pelo todo. Você não vai começar com olhando tudo de uma vez, fazendo tudo de uma vez, dirigindo como se você soubesse dirigir há anos, como as pessoas que dirigem fazem. Esse é um grande erro. E nós, seres humanos, nós só conseguimos fazer as coisas quando nós quebramos em partes, quebramos em pedaços. Se você fala assim, eu vou correr 10 quilômetros e você não corre nada, você já desiste antes de começar. Porque 10 quilômetros é muito, muito longe. Mas se você fala, bom, na primeira semana eu vou correr 1 quilômetro.
Na segunda, eu vou correr 2 quilômetros. Na terceira, eu vou correr 3 quilômetros. E assim sucessivamente, você vai chegar nos 10 sem ter feito todo esse sacrifício e sem ter desistido antes, porque a tendência é que a gente desista. Então, muita gente nem quer começar a dirigir porque pensa que vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, como quem dirige. E não é verdade. Você vai começar um passo de cada vez. Então, vocês já receberam o e-book 15 práticas para conseguir dirigir agora, que é justamente o passo a passo, cada passinho de uma vez, para vocês conseguirem dirigir. Então você já entendeu, se você já leu, você já entendeu que não é de uma vez que a gente alcança o topo da escada, mas é de degrau em degrau. E não adianta querer pular para ir mais rápido, porque não vai dar muito certo, não é verdade? Então, por que eu digo tudo isso? Porque para você começar a dirigir no trânsito, que é o primeiro item, você vai precisar ter treinado no bairro, em lugares mais tranquilos, até você conseguir adquirir uma habilidade, uma segurança que possa te levar para o trânsito, certo? Tudo isso passo a passo. Então, eu começaria, por exemplo, pelo primeiro passo, que é dirigir na sua rua. Então, dar a primeira volta na sua rua, fazer o primeiro percurso na sua rua, começar pela sua rua, um quarteirão, talvez, e aí treinar esse quarteirão durante uma semana. Depois você aumenta o percurso para mais lugares, para mais quarteirões e vai aumentando. Então, sem você perceber, sem pesar em você, você vai alcançando distâncias maiores, vai indo para lugares mais longe. Você pode estabelecer um plano de treinamento. E é muito importante isso, muito importante. O grande problema das pessoas é que não tem disciplina. Não tem disciplina para treinar. Então, um dia treina, outro dia não treina. Aí espera mais um mês, quer pegar, e aí tá com medo, e aí o que tinha alcançado, tinha conseguido, já perdeu de novo. Se você tiver um plano de treinamento, uma rotina de treinamento, muito rapidamente você consegue adquirir essa habilidade. E eu instruo as minhas alunas assim que terminam o treinamento, que elas vão de carro para todos os lugares que elas precisarem ir. Irem de carro para todos os lugares. Porque aí você vai criar a rotina do carro, você vai criar o hábito do carro, certo? Então, estabeleça uma rotina de treinamento para que vocês desenvolvam essa habilidade de dirigir, que é uma habilidade que se aprende e se treina mais rapidamente. Se você treinar todos os dias, você vai fazendo um tempo X. Vai criar essa habilidade num tempo X. Se você treinar dia sim, dia não, provavelmente essa habilidade vai demorar talvez o dobro do tempo, provável. Se você fizer 2 vezes por semana, vai demorar mais ainda. Então depende de você. Depende do tempo que você tem para treinar. Porque a habilidade você vai conseguir de qualquer maneira. Nós temos uma função no cérebro, e eu falei um pouco disso na aula passada também, que é tornar tudo automático. Ele automatiza tudo por uma questão de economia de energia. Automatiza tudo. Tudo que você faz repetidamente, por algum tempo, o cérebro aprende e automatiza. Por exemplo, ler, escrever, falar, cozinhar, fazer qualquer profissão, desenvolver qualquer profissão, cabeleireira, enfermeira, qualquer profissão é dessa maneira que acontece. E dirigir é exatamente igual, não tem nada de diferença, nada de diferente. Então, se você fizer repetidamente, você vai conseguir criar esse hábito, vai desenvolver essa habilidade, porque
Por menos que você diga, não vou fazer, você vai. Você vai porque o cérebro decora. E aí acontece uma coisa bem interessante, que é o seu corpo dirige. O seu corpo dirige. As funções do carro, trocar marcha, frear, acelerar, sair, por primeira, enfim, dirigir, se fazer curva, tudo isso, o seu corpo vai fazer sozinho. Acredite se quiser, mas é isso que vai acontecer. Por mais louco que possa parecer para vocês hoje que não estão dirigindo, é assim que acontece. O seu corpo vai dirigir. O corpo de vocês vai dirigir. E depois vai acontecer uma outra coisa mais extraordinária ainda, é que o carro vai ser a continuação de vocês, vai se integrar a vocês. Vocês e o carro vão ser unha e carne, sabe? Vão estar tão juntinhos, tão integrados, que um vai saber o que o outro quer. Você vai sentir o que o carro quer e o carro vai sentir o que você quer. Acaba acontecendo isso. Eu mesma tive uma experiência uma vez que eu estava dirigindo e eu olhei para os meus pés e eu me surpreendi porque me pareceu que ele tinha vida própria, que ele não fazia mais parte do meu corpo, porque eu não precisava dar nenhum comando para ele fazer o que ele tinha que fazer, de tão habituado que ele já está de fazer isso. Faz só 43 anos que eu dirijo, pouquinho tempo, né? Então, ele está completamente acostumado a fazer isso. Eu não preciso mais dar nenhum comando para ele. Assim como eu não preciso dar comando para eu mexer minha mão, por exemplo, ou para eu pensar, para eu falar. Imagine se cada palavra que você fosse falar, você tivesse que pensar nessa palavra. Eu não ia falar nunca, né? Ia ser que nem criança, ia demorar uma semana para fazer uma frase. Então, realmente a gente tem, nosso cérebro tem essa capacidade, esse poder, esse dom, enfim, essa habilidade de transformar tudo em algo automático, tá? Então acreditem que isso vai acontecer com vocês se vocês treinarem, treinarem, treinarem e treinarem. Então, depois que vocês estabelecerem essa planilha de treinamento, que vocês já estiverem bastante habituados com o carro, acostumar com o seu carro, aprender a trocar marcha corretamente, tudo isso que você precisa saber para poder dirigir, você pode então ousar um pouco mais. Você pode estender o seu treinamento para o trânsito. No trânsito acontece o seguinte: você vai ter que prestar mais atenção aos detalhes. Então, por que é importante você estar com a direção automatizada, com esse processo de dirigir automatizado, que é muito simples, inclusive, você não vai fazer muitas coisas. Na verdade, é um engano se achar que você faz muitas coisas. Porque olhar todos os espelhos, você vai olhar naturalmente, vai virar muito simples, muito comum, muito tranquilo. Trocar marcha, pisar na embreagem, pisar no freio, acelerador, sair, parar, etc. com o carro, tudo isso você vai aprender, é muito simples. Você só vai fazer isso a vida inteira, o resto da sua vida inteira. Frear, acelerar, pisar na embreagem, quando é carro mecânico, de transição mecânica, trocar marcha, fazer curva, praticamente é isso que você faz o tempo inteiro. Vai fazer sempre a mesma coisa, então você vai decorar. Então, quando você está nesse nível de automação ou de automatização, você já pode ir para o trânsito, porque no trânsito, o que vai acontecer? Você vai precisar prestar atenção nos outros carros, nos outros elementos da rua, no semáforo, no carro da frente, no carro de trás, dos lados. Então, a sua atenção vai estar muito mais voltada para o trânsito do que exatamente para o carro. Porque essa fase de olhar para o carro, de saber o carro, de conhecer o carro, você já fez. Percebe como não dá para pular etapas? É muito difícil que uma pessoa já pule do nada para o trânsito. Precisa de domínio, precisa de conhecimento e precisa de automação também. É muito importante que seja assim, para que você não tenha que se preocupar em trocar de marcha, saber onde está a marcha no meio do trânsito. Então, você já fez isso antes. Então, para ir para o trânsito,
você tem que estar nessa fase de já ter passado pela automatização do processo de direção. O seu corpo já vai estar dirigindo. Aí você consegue tomar as decisões necessárias, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro no carro. E muita gente tem problema com isso, não consegue dirigir sozinha porque não consegue tomar atitudes, decisões por si só. Eu falei um pouco disso na aula passada também, da necessidade que vocês têm de serem aprovadas, de serem validadas, de ter alguém do lado para falar o que você tem que fazer. Então, no trânsito, fica mais difícil se for assim. Se você tiver nesse estágio de precisar que alguém te diga o que fazer. Porque no trânsito a gente toma atitudes o tempo inteiro. A gente faz escolhas o tempo inteiro. E eu vou dizer duas coisas que você precisa para dirigir, essenciais, que eu sempre falo para minhas alunas. Isso aqui é dica de ouro. Eu falo, é uma coisa assim que, se você praticar isso, metade dos seus problemas está resolvido, tá? A outra metade a gente vai resolver depois, fica tranquila. Você precisa de duas coisas, basicamente, para dirigir: tranquilidade e se antecipar. A tranquilidade vem de você já ter treinado, de você saber que sabe dirigir, não é? Já tá suficientemente prática, automatizado o processo, e aí você fica tranquila, certo? Eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo dominar essa máquina aqui, certo? E me dominar também, dominar o meu sentimento. Eu já dominei o medo, eu já estou treinando, já dominei o medo. Agora eu preciso dominar o trânsito. Então, para isso, eu tenho que estar tranquila, porque veja bem, quando nós estamos em situação de estresse, quando nós estamos sob pressão, o nosso consciente não consegue funcionar, ele trava. Você já percebeu como você trava? Você não consegue raciocinar? É isso que acontece com a gente. Então, se você não estiver tranquila no trânsito, você vai ter muitas situações onde você vai travar e você não vai saber o que fazer, ou pior, você vai fazer errado. Você vai tomar uma atitude que seja prejudicial para você ou para os outros motoristas. Por exemplo, ao invés de pisar no freio, pisar no acelerador. Isso não é falta de conhecimento, isso é falta de controle, certo? Isso é falta de tranquilidade. E se antecipar, o que significa se antecipar? Significa que você vai prestar atenção naquilo que está na sua frente, lá na frente. Quanto mais longe você conseguir enxergar e detectar a situação, mais você vai ter mais tempo para poder tomar uma decisão, fazer uma escolha, uma decisão mais pensada, mais racional, mais assertiva, certo? Se você deixar para decidir em cima da hora o que você tem que fazer, provavelmente você vai travar. Provavelmente seu cérebro vai bloquear e você vai agir no instinto, instintivamente, e é quase certo que você vai tomar uma atitude errada. Quase certo. Por quê? Porque você está sob pressão. E nós não gostamos de tomar atitude sob pressão. O cérebro não gosta disso. Então, você se antecipar ao que está acontecendo para você tomar uma atitude correta, assertiva na hora de fazer, também vai te dar tranquilidade. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra, uma depende da outra. Se você está tranquila, você consegue ter uma atitude assertiva, você consegue se antecipar. E se você consegue se antecipar, você também fica tranquila. Veja, uma coisa depende da outra, tá ok? Então, para ir para o trânsito, você vai precisar de toda essa preparação, ok? Na cidade grande, uma cidade grande, entende-se que o trânsito é mais intenso, não é verdade? Então, eu entendo que cada vez você vai aumentando a distância, aumentando a dificuldade, mas você sempre dentro do seu domínio, dentro do seu treinamento, dentro daquilo que você consegue fazer. Na cidade grande, tem muito mais carro, em compensação, anda menos, certo? Quanto maior o trânsito, menos velocidade. Tem uma vantagem, tudo tem uma vantagem. Se você tem muito trânsito, você vai andar mais devagar. Se você anda mais devagar, você tem mais controle no carro, você para mais rápido. Então, tudo tem uma vantagem, certo?
Então você vai precisar também saber, conhecer um pouco mais, ou conhecer realmente, as leis de trânsito. Outro dia me fizeram essa pergunta. Falaram assim, mas como é que eu vou conseguir dirigir se eu não sei as leis de trânsito? Bom, então você vai ter que estudar. Principalmente para vocês que estão há muito tempo fora da autoescola, longe, que já fizeram autoescola há muitos anos, já têm habilitação há muitos anos, provavelmente esqueceram da maior parte das coisas. Então, uma coisa essencial é que vocês vão estudar a lei de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro. Não precisa ler o código inteiro, mas, por exemplo, as principais infrações, as principais condutas, direção defensiva, pegar aquele livrinho do CFCA, que é virtual, que tem virtual, e dar uma estudada nele, na legislação, entende? Das placas, saber as placas é essencial. Então, tudo isso você tem que ter esse cuidado para você poder dirigir. Você não vai sair para a rua totalmente crua, totalmente despreparada, sem saber nada, sem ter, lembrar de nenhuma placa, de nenhuma legislação, de nenhuma lei. Não tem como você fazer isso, não é verdade? Porque a cidade ela tem que obedecer uma ordem, ela tem que obedecer um planejamento, ela tem que obedecer um sistema de trânsito. E se você está fora disso, se vocês não conhecem isso, com certeza vai ficar muito mais difícil de dirigir. Ok? Agora, eu quero até quebrar um mito aqui de uma coisa que muita gente fala, que são vários mitos, na verdade. Eu vou falar de um outro mito também na estrada, na rodovia, que é, você tem que dirigir por você e pelos outros. Para quem está começando, essa palavra, ela é um peso. Ela é um peso. Por quê? Nossa, se eu não dirijo nem para mim, que dirá para os outros? É muita responsabilidade, é muito trabalho. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Não é bem assim. Eu posso te garantir que tem muito mais a ver com aquilo que eu acabei de falar sobre se antecipar do que exatamente o que essa palavra está querendo dizer ou o que te passaram, tá? O que você vai perceber é que você se antecipando, você percebendo, você estando consciente, ciente do que está acontecendo, você vai prever, vai aprender a prever algumas atitudes dos motoristas. Eu chamo de código de trânsito, eu chamo de linguagem do trânsito. Linguagem do trânsito. O trânsito tem uma linguagem. E você vai aprender essa linguagem, vai se familiarizar com essa linguagem. Entende? Então, o que que acontece? A gente acaba sabendo se defender ou sabendo tomar, não gosto nem dessa palavra se defender porque parece que é uma briga, mas não é. Também tem que quebrar isso. Não tem que ir para o trânsito pensando que você só vai encontrar gente ruim, gente mal-humorada, gente que não vai te dar passagem, gente que vai jogar o carro em cima de você. Tem que tirar essa ideia. Você tem que ir para o trânsito esperando o melhor, como tudo na vida. Você tem que esperar o melhor, não o pior. Porque se você esperar o pior vem. Tá? E se você esperar o melhor vem também. Eu mostro para minhas alunas quantas vezes a gente encontra motoristas tão gentis, que muitas vezes tem paciência para ficar esperando atrás de você, porque se ele não quiser esperar atrás de você, a pessoa que sabe dirigir já, ela vai sair de trás e vai embora. Então você não precisa ficar se preocupando com isso, você não tem que sair pensando nisso. Entende? Então, para a gente quebrar esse mito de eu tenho que dirigir por mim e pelos outros, é você entender que você vai conseguir perceber os movimentos dos outros carros e você vai tomar uma atitude em relação aos movimentos dele, às ações deles. É isso que vocês vão fazer. Eu consigo enxergar o que está acontecendo no trânsito e eu consigo tomar uma atitude defensiva em relação àquilo que as pessoas estão fazendo. Eu sei o que fazer. Eu sei qual ação que eu tenho que tomar. Se eu diminuo, se eu acelero, se eu freio, se eu paro, se eu mudo a marcha. Esse tipo de coisa você vai saber fazer. Isso é, vou dirigir por mim e pelos outros.
Porque parece que você vai ter que sair do seu carro ou tomar conta de todo mundo, vai ter que dirigir por todo mundo, e isso não acontece. Não é assim que acontece. Eu também digo o seguinte, que ninguém em sã consciência, e eu estou dizendo que vou dizer que toda regra tem exceção, óbvio, mas do que eu conheço do trânsito, desses anos que eu dirijo, ninguém sai de carro dizendo assim, hoje eu vou bater no primeiro carro que aparecer na minha frente, hoje eu vou acabar com o primeiro carro, eu vou jogar meu carro em cima dos outros. Ninguém faz isso. Porque dá um trabalho danado, dá uma dor de cabeça danada você fazer isso, você estragar seu carro, você estraga seu dia. Você não estraga só o carro da pessoa, você estraga o seu também, e estraga o dia também inteiro. Quantos dias vai ter de transtorno por ter batido? Então ninguém quer passar por isso. Ninguém. Tira da cabeça de vocês que as pessoas saem da rua para bater carro, para atropelar, para matar, para fazer besteira. Tira isso da cabeça, não é assim. Ninguém sai de casa para ter acidente. É claro que os acidentes acontecem porque as pessoas são imprudentes, não respeitam a lei, não é? Por exemplo, o uso de celular, que é a coisa mais comum hoje em dia, tá todo mundo com o celular na mão. E aí tem um acidente, e aí diz o quê? Ah, é justamente acidente, não é? Na verdade, não é um acidente, é um desrespeito à lei. E eu gosto muito de uma frase do Código Trânsito Brasileiro, que eu dei aula também 4 anos, durante 4 anos no curso teórico de legislação e mecânica básica, e eu gosto muito dessa frase do Código de Trânsito Brasileiro. A lei não é para punir, a lei é feita para preservar a vida no trânsito. Então, se você obedece o trânsito, a legislação de trânsito, você está preservando a vida. E mais, geralmente, 99% dos grandes acidentes são cometidos por pessoas experientes, não por pessoas que começaram a dirigir agora. Porque quem começa a dirigir agora é muito mais cuidadoso, anda muito mais devagar, não se sente super confiante, e o excesso de autoconfiança é pior do que a falta, porque aí a pessoa se arrisca muito, ela acha que está acima da lei, das leis naturais, inclusive, não só da lei de trânsito, mas das leis naturais, da física, e aí acaba realmente provocando acidente. Mas quem está começando a dirigir, dificilmente acontece isso. Dificilmente, porque a pessoa é muito mais cautelosa, mais prudente, anda mais devagar, e por estar justamente mais devagar, a possibilidade de acidente é muito menor, ok? Então, você vai para o trânsito na cidade grande com todos esses cuidados, mas não vai sair daqui hoje da aula amanhã e vai simplesmente para o trânsito, tá? Se vocês não estão dirigindo há muitos anos, como é a maioria das pessoas, tem que ter esse começo, tem que ter o passo a passo, tá ok? Para dirigir à noite, olha que legal. Sabe como é que eu faço o treinamento à noite? Eu faço assim. Eu começo a dirigir com a aluna durante o dia, ou seja, eu pego, por exemplo, a transição da tarde para a noite, para que você não sofra o impacto de dirigir à noite de uma vez. Eu lembrei de uma história agora de uma aluna que ela tinha muito desejo de dirigir à noite, muito desejo. Ela tinha muita dificuldade, era um amor de pessoa, mas realmente tinha as dificuldades dela, os bloqueios dela, as travas dela, e a gente até fez bastante aula, mas e depois ela conseguiu vencer tudo isso e era professora também. E dirigir, tá dirigindo, assim, muito grata e etc. E eu me lembro que ela queria muito dirigir à noite, muito, 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 muito. E não estava dando certo, não dava certo, não dava certo, até que um dia deu. Só que nesse dia estava chovendo também. Então, chuva à noite é uma combinação bastante, eu diria, bastante, se puder evitar, evite no início, sabe? Porque além de noite você ter menos visibilidade, ainda com a chuva, a visibilidade vai pela metade. Então é muito, muito trabalhoso, é muito, muito mais.
você tem que ter muito mais atenção para dirigir à noite, o dobro de atenção, à noite chovendo. Eu diria que no início, se você puder evitar fazer essa combinação, é o mais adequado, é o mais aconselhado. Mas, por exemplo, só à noite, se tiver só à noite, não tiver chovendo, o que que vai acontecer? Eu não gosto de ir diretamente para a noite, porque existe uma quebra, não é, de luz, existe uma quebra de hábito também. Você está acostumado a dirigir de dia, numa certa situação, de repente a luminosidade é bem menor. E aí você também tem que lidar com a questão dos faróis vindo na sua direção, na direção contrária, que acaba muitas vezes ofuscando a visão da pessoa. Então tem que saber lidar com isso também. Uma dica que eu dou, uma técnica que eu falo para a aluna quando a gente está dirigindo à noite, é que ela não foque no farol do carro que vem vindo no sentido contrário. A gente tem que desviar, tem que aprender a desviar um pouco o olhar para o lado direito, para o carro, para a via, para você não focar diretamente no farol, porque vai te cegar, vai te ofuscar e você não vai conseguir enxergar por alguns segundos. E no trânsito, no dirigindo, segundos são tempos grandes, vocês vão entender isso. Um segundo, dependendo da velocidade, é uma eternidade, né? Acontece muita coisa em um segundo. Então, começar a dirigir de dia para fazer a transição, porque quando a noite entra, aí você já está dirigindo, você já está com foco no trânsito, você já está mais ambientada ali, já está mais no jeito, né, de dirigir, e aí você consegue, às vezes você nem percebe essa transição, ela vem bem suave. Então você vai ter que aprender a usar os faróis, aprender a ligar os faróis, antecipadamente, já vai ter que saber, a gente tem o farol alto e o farol baixo. Nós também temos a lanterna, que a gente chama de lanterna, que é anterior ao farol. Geralmente, nos carros, a gente tem 3 estágios, não é? O primeiro, justamente, liga a lanterna. O que que é essa lanterna? Você vai ligar, vai acender no carro umas luzinhas, umas lampadinhas, na verdade, que não é para iluminar, é só uma lâmpada de posição na frente, branca. Atrás, essas lâmpadas vão ser vermelhas, são luzes de posição, para que os carros que vêm atrás de você consigam te enxergar e que você enxergue o carro da frente. Então, a gente sempre vai ter, andando para frente, a nossa atenção sempre vai ser no carro da frente. Então, você vai, primeiro botãozinho, girando a primeira vez o botão, você vai ligar essas luzes. Você vai ligar também o painel do carro e vai ligar a luz da placa. Tudo isso tem que estar funcionando, certo? Você tem que verificar periodicamente as luzes para ver se está tudo funcionando, tá? Então, a luz de posição, que é aquela luz vermelha de trás do carro, a luz da placa, tudo isso é obrigatório. E a luz de frente, que é uma luz também de posição frontal, que não chega a iluminar, é só para posicionar o carro mesmo, tá ok? Então você tem que ver, aprender onde no seu carro você faz isso. O segundo estágio, se você girar mais uma vez, vai para o farol baixo. Farol baixo. Alguns carros têm esse controle na alavanca de seta, junto com a alavanca de seta, e alguns carros têm fora, no painel. Então você tem que saber, por isso que é importante você já ter dirigido, já ter aprendido, já ter conhecido o seu carro, antes de fazer essas novas conquistas, não é? Esses novos desafios. Então, aprendam a conhecer o seu carro, saber onde estão as luzes. Outra coisa que vocês têm que conhecer é onde é o pisca-alerta. Embora pisca-alerta só se use em situações de perigo, em situações de alerta, de necessidade realmente de chamar atenção para o carro. Não se anda com pisca-alerta ligado, não se estaciona simplesmente com pisca-alerta ligado só para justificar que está estacionando, tá? Se o policial vier, ele vai te multar do mesmo jeito, não importa se você está com o farol com o pisca-alerta ligado. Pisca-alerta é sinal de perigo, sinal de alerta, sinal de
de socorro, precisa de socorro, tá? Então tudo isso você precisa saber. E à noite, e na chuva também, quando for dirigir na chuva, também saber onde são os limpadores de para-brisa, onde é o desembaçador, onde é o desembaçador traseiro, o limpador traseiro, quando o carro é hatch. Mas tudo isso, veja, você não precisa saber de uma vez. Nossa, Olivia, você falou que não era muita coisa, agora tem muita coisa. Mas veja, você já passou pelo primeiro estágio de aprendizado, você já aprendeu o básico, você já aprendeu a dirigir, já dirige o carro, seu corpo já está dirigindo. Então, paulatinamente você vai conhecendo mais coisas, vai somando a sua experiência, vai ampliando a sua experiência até você se tornar um motorista completa. Entende? Isso tem que acontecer. São etapas, são fases, é crescimento, é aprendizado. E a gente está sempre aprendendo, né? O tempo inteiro a gente está aprendendo na vida. Então, no segundo estágio, que é o farol baixo, é o farol que é usado praticamente em todas as circunstâncias, exceto se você estiver numa rodovia, sozinha e sem iluminação, porque rodovia não tem iluminação, aí você vai poder usar o farol alto, porque ele ilumina para cima, ele ilumina uma quantidade maior de área, uma área maior, tá? Só que assim que você perceber a aproximação de outro carro através de um outro farol que está vindo no sentido contrário, você imediatamente precisa desligar o farol alto, porque é um farol que realmente causa ofuscamento. Ele ofusca imediatamente, você fica 1 segundo, 2 segundos sem conseguir enxergar. E como eu falei, 1 segundo a 80 por hora é extremamente perigoso. Tá? Se você perder a visão por 1 segundo, é extremamente perigoso. Então, assim que você percebe a aproximação de um carro no sentido contrário através de um farol que vem vindo, e o farol, essa é uma das vantagens da noite, que você sabe da aproximação de outro carro por causa do farol, que o farol chega primeiro. Isso é uma dica de ouro também. Quando você chega numa esquina, você vai saber que está vindo um carro através do farol do carro. Tá? Isso é muito legal. À noite é uma vantagem que a gente não tem durante o dia. Então, ajuda na dirigibilidade o fato de você saber que vem vindo um outro carro no outro sentido por causa do farol. Então, assim que você perceber a aproximação de outro carro, imediatamente você diminui esse farol. Bom, tá bom. Então, como é que eu faço isso? No painel do carro, você vai perceber uma luz azul. O farol alto, ele tem uma luz azul. Aparece uma luzinha azul no farol, no painel. Em geral, as luzinhas o símbolo de luz do farol baixo no carro é verde. E do farol alto, todos são azul. Todos os carros são azul. Do farol baixo até pode variar um pouquinho, mas com certeza o farol alto é azul. Então, se você depende do carro também, né? Você pode empurrar a alavanca ou puxar a alavanca, depende. Você vai ter que também descobrir, testando, não é? Com o carro parado, um dia você entra no carro, liga o carro e testa os faróis e vai ver em que posição que é o seu carro faz o farol alto. Em geral é na alavanca de seta também, ou você empurra a seta ou você puxa, certo? Para frente e para trás. Então você vai descobrir o farol. Então é muito importante que você saiba ligar o farol, desligar o farol, usar o farol, em que situação usar, saber que o farol alto só se usa numa situação muito específica, quando você está totalmente sozinha e não tem iluminação, porque se tiver iluminação não precisa. E isso geralmente acontece em rodovias, pode ser numa estrada rural, uma estrada que eu vou falar também, a estrada que é uma via rural não pavimentada, numa chácara, por exemplo, lugares realmente que você precisa enxergar mais, mas que você está sozinho, para não atrapalhar a visibilidade de ninguém, ok? Então, essa é a maneira de se dirigir à noite. Como dirigir nas estradas? Em geral, a velocidade nessas estradas é baixa, a velocidade máxima é baixa, porque ela não tem a pavimentação, muitas vezes não tem iluminação também. O que dificulta o tráfego, na verdade, a gente precisa ir mais devagar. Em geral, não tem muito trânsito, se vai devagar, por causa
do estado, muitas vezes das ruas, porque se é de terra, tem a erosão da chuva, do sol, do vento, não é? A chuva caindo, vai abrindo aqueles buracos. Não tem muito o que se falar sobre dirigir na estrada. A estrada é isso, é uma via rural, tá? Não é dentro da cidade, não pavimentada. Essa é a classificação pelo Detran, pelo Código de Trânsito Brasileiro, do que é uma estrada, ok? À noite você vai usar os faróis baixos do mesmo jeito, não precisa usar durante o dia, porque não é uma rodovia, então não tem necessidade de se usar o farol baixo durante o dia, ao menos somente à noite, porque à noite você vai precisar enxergar. E se por acaso você estiver sozinha, vocês estiverem sozinhas, vocês podem usar também o farol alto, tá ok? Agora, a rodovia, que também é conhecida como BR, e por que BR? Por que as pessoas usam BR? BR é a sigla de Brasil, que classifica uma via rural federal, que é mantida, que é administrada pelo governo federal. Isso que significa BR. Mas não tem diferença de rodovia, tá? Rodovia e BR são a mesma coisa. Existem vários cuidados que se devem ter para se trafegar numa rodovia. Eu vou dizer alguns itens, não dá para dizer todas as situações, mas eu vou tentar explicar ao máximo, exemplificar ao máximo para que vocês consigam dirigir com segurança e confiança, que é essa nossa proposta. Na verdade, maratona é baseada nesse princípio, nesse conceito. Então vamos lá. Primeiro, existe a velocidade máxima da via e existe a velocidade mínima da via. A máxima, por exemplo, se for 80 por hora, a mínima vai ser 40, ou seja, a metade da velocidade máxima. E isso é para qualquer via, não é só para rodovia não, para qualquer via, ok? E as vias rurais pavimentadas, que são as rodovias ou as BRs, elas têm uma velocidade mais alta. A maioria tem velocidades entre 80 até 120. A velocidade máxima que a gente tem de rodovia no Brasil é 120 km por hora. Então, ela tem uma velocidade alta em relação às outras ruas, as ruas de bairro, não é? Então, o que acontece? Você não vai poder trafegar acima da velocidade máxima, todo mundo sabe, e nem abaixo da velocidade mínima. Talvez a maioria das pessoas não saiba disso. Existe uma lei de trânsito que diz que não se pode trafegar abaixo da velocidade mínima da via, e é sempre metade da máxima. Então, qual é a velocidade adequada para você andar? Eu diria que no início, quando você está começando, você deve andar mais ou menos a 60 km por hora. É uma velocidade muito boa, uma velocidade média, não é nem muito rápida nem muito devagar, que você vai conseguir administrar bem, ok? Isso se for 80 por hora. Se for a 100 por hora, eu aí diria para você andar uns 70 e já talvez um pouquinho mais, se você fosse acostumando. Mas o que que eu indico? Que você primeiro se habitue a andar, a dirigir perto no seu bairro, depois você aumenta o percurso para a cidade, para trânsitos mais intensos, e depois você vai para a rodovia. Porque a questão da rodovia, ela também inclui o maior domínio do carro. E tem gente até que tem realmente medo da velocidade. Existe um medo de velocidade propriamente dito. Se você tem um medo específico de velocidade, você já detectou que tem esse medo, aí você vai precisar de uma terapia, de uma sessão terapêutica para eliminar esse trauma que provavelmente veio de alguma situação, ou memória, ou situação vivida, ou que você ficou sabendo, algum trauma que aconteceu e aí causou isso. Então, isso se trata terapeuticamente. Não tem como você
simplesmente eliminar o medo da velocidade indo para a velocidade. Vai te causar mais pânico ainda. Mas, em geral, as pessoas vão se habituando, vão criando prática, vão desenvolvendo habilidade e aí vão avançando também na velocidade, tá? A maioria das minhas alunas fala que quer dirigir só em segunda. Aí, Olivia, posso dirigir só em segunda? Eu vou dirigir só em segunda o resto da minha vida. Eu falei, aham. Eu falo, aham, claro. Você nunca vai passar de 40 na sua vida. Engano seu. Só que você que está pensando que vai ser assim. Porque acontece já dentro das aulas mesmo, as pessoas começarem a querer acelerar. Porque a pessoa mesmo começa a sentir que ela está devagar. Quando o medo é muito grande, fica travada, fica ali grudada no volante, como a maioria faz, gruda no volante e quer segurar o carro no volante, quer que ande bem devagarinho. Mas com o passar do tempo, da prática, da habilidade, já vai cansando ficar andar devagarinho. Então a pessoa já começa a acelerar mais. Só que acelerando mais, ela vai ter que aumentar a marcha. E aí a pessoa fala: ah, não, mas eu quero andar só em segunda, não vou andar em terceira. Ah, mas você não vai ficar acelerando, acelerando infinitamente sem mudar de marcha. O carro não vai, nem vai conseguir andar o que você quer, na verdade, porque as marchas são limitadas. Então, obviamente, logo em seguida ele já vai pedir a terceira e você já vai estar pronta para colocar. Assim como ele vai pedir a quarta e você também vai estar pronta para colocar, até chegar na quinta marcha. Então, esse medo inicial da velocidade, ele é muito comum, porque você não está dominando o carro, você não tem o domínio, não tem habilidade ainda. Mas com o passar do treino, com o passar dos dias do treinamento, obviamente você vai adquirir essa habilidade e aí você vai se sentir mais segura para empreender novas conquistas, novas situações, uma velocidade maior. Então, na rodovia, eu diria que você começando a, por exemplo, 50, 60 no início, depois ir aumentando para 70 até 80. 80 não é uma velocidade tão alta assim como se imagina. É alta, é bastante alta, mas não tão alta assim, né? Não é tão assustador. Eu já diria que 100, 120 já é muito mais. Embora eu tenha tido uma aluna que ela inclusive fez um vídeo, um depoimento, dizendo que ela, logo que ela fez o treinamento, e inclusive fez terapia também, ela já conseguiu dar 120 na rodovia, tá bom? Então, são casos e casos também, não precisa ser uma regra e você também não precisa se comparar. Façam do jeito que vocês conseguirem, o que vocês conseguirem tá muito bom. Bom, nessa velocidade, você tem que tomar um cuidado muito especial, que é manter distância do carro da frente. Muita distância, a maior distância que você conseguir. É claro que se você estiver muito longe, vai entrar alguém na sua frente. E aí, o que você vai fazer? Você diminui a velocidade, espera o carro se afastar e volta a acelerar. Por que é importante manter essa distância do carro da frente? Porque o carro, quanto maior for a velocidade do carro, mais ele vai demorar para parar. Maior o tempo de frenagem que a gente chama, mais ele vai demorar, o maior o espaço que ele vai ocupar para poder parar. Então você precisa desse espaço para conseguir parar. Por isso que a gente não anda colado. E você vê, a maior parte dos acidentes em rodovia são por imprudência, óbvio, excesso de velocidade, mas também porque as pessoas andam muito coladas umas nas outras e não tem tempo de frear. São essas principais causas: excesso de velocidade, ultrapassagens muito perigosas e dirigir muito perto do carro da frente, não ter tempo de frear o carro, não ter espaço suficiente para frear o carro. A 80 por hora você precisa de mais ou menos 20 metros, de 20 a 30 metros para parar o carro. E é mais ou menos também porque existem outras causas que vão influenciar na frenagem do carro. Por exemplo, se o pneu tiver bom, tiver com bastante borracha, não tiver careca, se não tiver chovendo, se não tiver areia na pista ou óleo na pista, se o asfalto também tiver bom. Então, são uma série de itens que influenciam na frenagem.
Então você precisa desse espaço maior para conseguir parar o carro em tempo, tá? Para não causar acidente. Então, esse realmente é um dos casos de muito acidente. Então, como eu falei, se você estiver longe, bem longe do carro da frente e alguém entrar na sua frente, porque tem espaço, você diminui a velocidade, somente tirando o pé do acelerador muitas vezes já resolve, porque você desacelera o carro e aí você volta a acelerar quando ele estiver novamente distante. Outro item importante, outra situação importante é se a rodovia ela é de pista única ou pista dupla. Se ela for de pista única, a dificuldade é um pouco maior, porque você não vai conseguir ultrapassar. E eu sei que isso não é muito problema, porque no início vocês nem pensam em ultrapassar, não é verdade? Mas é um item que a gente precisa falar, é um detalhe que a gente precisa falar, porque a gente ultrapassa, no caso de pista única, pela contramão. E aí é muito mais perigoso, obviamente. Inclusive, existem faixas de sinalização de solo, é chamada de sinalização de solo, que indicam o momento onde se pode ultrapassar e onde não se pode. Duas faixas contínuas é proibido ultrapassar dos dois lados. Uma faixa contínua e uma pontilhada, a pontilhada, o lado pontilhado pode ultrapassar. E as rodovias são muito mais sinalizadas do que normalmente as outras ruas. Então sempre vai ter uma placa dizendo ultrapassagem, que é proibida a ultrapassagem, junto com o início da faixa dupla. Então, vocês precisam estudar legislação, precisam estudar sinalização, porque é importante para dirigir. É muito difícil dirigir sem conhecer sinalização. Por exemplo, muita gente ainda não sabe o que significam essas duas faixas e quando ela é amarela e quando ela é branca, por exemplo. Certo? Então é muito importante que vocês estudem para poder dirigir também com segurança. É um item de segurança, saber sinalização, com certeza é. Não tenho nem dúvida que é. Em geral, nas rodovias também muito bem sinalizadas, elas têm a sinalização de curvas, porque as curvas são as coisas mais que você deve prestar mais atenção, que você deve tomar mais cuidado, porque muitos dos acidentes acontecem nas curvas pela perda da direção, pela perda do controle da direção. E isso se deve a dois fatores: alta velocidade, excesso de velocidade, obviamente a pessoa não está respeitando a velocidade pedida para fazer a curva, que tem a velocidade antes da curva, e também ela não sabe, a pessoa não sabe que existe uma força que joga o carro para fora, que é a força centrífuga. Vocês conhecem centrífuga, é o mesmo princípio usado pela máquina de lavar e pela centrífuga de alimentos. Ele joga as coisas para fora, contra o tambor da máquina, por exemplo. Então, essa força é uma força física que atua também nos carros, nas curvas. Tá? Então, aquele excesso de autoconfiança que eu sempre falo, que é prejudicial, a pessoa ignora essa lei, não sabe dela, se acha muito poderosa no volante, muito acima de toda a lei, não é? Muito autoconfiante, e aí acaba perdendo o controle do carro, porque essa força, ela realmente, quanto maior a velocidade, mais ela joga para fora, não é verdade? Quanto mais a máquina gira, quanto mais rápida ela gira, mais poder de centrifugação ela tem. Então, quanto mais rápido se entra numa curva, mais forte é a ação dessa lei da centrifugação, né? E aí, tudo isso tem que ser respeitado, tem que ser conhecido e respeitado, e conhecendo também a sinalização, porque ela avisa geralmente o que vai acontecer através das placas, não é? Agora falando da pista dupla. Em pista dupla é muito fácil, é muito simples de dirigir. Inclusive, eu sempre digo para as pessoas, para as minhas alunas, é muito mais fácil dirigir na rodovia do que na cidade. Você só vai acelerar, você não vai fazer mais nada. Quando é faixa dupla, que tem a faixa pelo menos duas faixas, pelo menos, não é?
pode ter 3, 4, 5, 6, não importa, mas ela tem mais que uma, é muito mais fácil, porque você não precisa ficar andando numa faixa só, onde as pessoas vão querer ficar ultrapassando, ok? Você pode andar na faixa da direita, na segunda faixa, se for o caso, se tiver mais que duas, na faixa do meio, na segunda faixa, e aí você deixa tanto a esquerda livre quanto a direita. Então você só vai acelerar, vai tomar cuidado só de manter essa distância do carro da frente, de observar as placas, não tem muito o que fazer. Dá até para curtir um pouco da natureza, porque rodovia ela passa dentro da natureza, não é? A gente vê muita paisagem, é muito relaxante dirigir, inclusive, é muito relaxante dirigir nas rodovias. Eu amo dirigir nas rodovias. E quem gosta de viajar e dirigir também. Porque a gente começa a sair da cidade, começa a parar de ver prédio, construção e etc. E começa a ver a natureza. Então isso vai te acalmando, vai te relaxando. Tem até que tomar cuidado, que às vezes pode relaxar demais e dá até sono, né? Dirigir depois do almoço, por exemplo, dá um sono danado, porque você não vai fazer mais muita coisa, você só vai prestar atenção na estrada e acelerar. Então, essa sonolência que natural que dá depois do almoço, ela é perigosa, porque você pode dormir na rodovia. E acontece muito mesmo das pessoas dormirem. Que é muito relaxante, muito relaxante. Você vai ficar ouvindo o barulho do motor, vom, sem muita variação. Você não troca de marcha, você não freia, não acelera, né? Não para na esquina. Não tem essa coisa de cidade. Na cidade você tem que estar toda hora parando nas esquinas, parando nos semáforos, tem que tomar cuidado com os pedestres, com os ciclistas. Na rodovia não tem nada disso, não tem cachorro, papagaio, periquito, pedestre, não tem nada disso. Geralmente a rodovia é muito livre. O que pode ter em rodovias mais de maior trânsito, ter mais quantidade de carro, mas é só isso. Aí a velocidade vai ser menor também, obviamente. Quanto maior o número de carros, menor a velocidade, menos se anda, não é verdade? Mas é só isso. Fora isso, é super tranquilo dirigir na rodovia, não tem dificuldade nenhuma. Você aprendeu a colocar marcha, você sabe colocar as marchas. Você vai até a quarta, pelo menos. Se você for só até a quarta, você não vai poder passar de 60, porque senão o carro vai gastar muito mais, ele vai exigir, ele está aumentando a velocidade, ele quer uma marcha maior e você não vai dar, então ele vai ficar gritando, vai consumir mais combustível e vai estragar mais o motor. Então, se você não for andar mais que acima da quarta marcha, não ande mais que 60. Tá? 60 é um ótimo limite para se andar em quarta marcha, tá bom? Então você vai ficar muito tranquila na rodovia, não tem dificuldade nenhuma, gente. Isso é mito, mito. Ah, mas o caminhão vai passar, como é que eu vou fazer quando eu tiver que sair de trás de um caminhão, ultrapassar um caminhão? Vou falar sobre isso também, porque é um item muito importante. Eu sempre ensino a respeito disso. Inclusive, eu faço uma brincadeira com as minhas alunas. Eu falo para elas assim: me pergunta se eu tenho medo de caminhão. Pergunta aí. Olivia, você tem medo de caminhão? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Eu não sou doida. Só que o medo de caminhão que eu tenho, na verdade, não é medo, é prudência. Porque as pessoas falam que tem medo de caminhão, por isso que eu faço essa brincadeira. Mas é uma prudência e existe uma técnica para se passar o caminhão, que eu vou ensinar para vocês agora. O que se deve fazer para ultrapassar um caminhão? Se você estiver atrás dele e quiser ficar, você vai ter uma escolha para fazer. Geralmente, ele vai andar devagar, você não tem visão da frente, não é? Eu, particularmente, não gosto de andar atrás de caminhão ou de ônibus, porque eu não consigo enxergar o que vem na frente. Isso é muito ruim, é muito negativo, dificulta demais a direção. Então, eu gosto sempre de sair, não é porque eu não gosto de ficar atrás de caminhão porque ele anda devagar, não é isso. Além disso, claro que quando a gente tem mais prática, mais habilidade, a gente quer andar mais rápido, óbvio, mas não é especificamente por causa disso. É porque realmente a gente não tem visão do que está na frente. Então você vai precisar sair de trás do caminhão e você está numa pista dupla, graças a Deus, porque como eu falei, a pista única é muito mais perigosa, precisa de muito mais habilidade para poder fazer a ultrapassagem, porque você vai ultrapassar na contramão. Mas se você estiver numa pista dupla,
você vai então fazer o seguinte, seguir esses passos. Eu até aconselho que você anote isso que eu vou falar, ok? Se você quiser, depois você assiste o vídeo novamente para tomar nota, ou então a minha equipe até pode colocar também esses passos que eu vou falar. Você vai fazer o seguinte, primeiro, você vai dar seta para a esquerda, indicando que você vai ultrapassar. Primeira coisa que se faz é dar seta para a esquerda. Segundo, você vai olhar no retrovisor lateral do seu lado esquerdo para ver se vem vindo algum carro. Se algum carro já começou também a fazer ultrapassagem. Você não pode nem ir na frente de quem já foi ultrapassado, já começou a ultrapassagem, ou seja, o carro de trás, e também não pode sair junto com o carro da frente. Se tiver um carro na sua frente que também queira fazer ultrapassagem, você não pode sair junto com nenhum carro. Você tem que sempre sair sozinha, tá ok? Aí você vai olhar se não vem vindo ninguém, tá, não vem vindo ninguém atrás, ninguém tá fazendo ultrapassagem na frente, você sai para a faixa da esquerda, ok? O cuidado que você tem que ter na hora de sair é que, por que a gente olha no retrovisor da esquerda? Porque você não vai olhar quem está atrás de você, você vai olhar quem já está vindo na outra faixa, tá? Então você tem que ter certeza que não vem vindo ninguém na outra faixa, para você poder entrar na frente, ok? Poder mudar de faixa. Aí mudou de faixa, você não vai simplesmente ultrapassar o caminhão, você não vai sair de trás dele e já ultrapassar. Não é isso que você vai fazer. Aí é que está a técnica, aí é que está o segredo de uma boa ultrapassagem segura, uma ultrapassagem correta. Você vai esperar um tempo que eu falo é um segundo, 2 segundos no máximo, é um tempo, como eu falei, um tempo, o tempo 2 segundos é um tempo muito grande para a rodovia, quanto maior a velocidade, esse tempo fica maior ainda, não é? Pode acontecer muita coisa nesse tempo, então você vai ficar 1 segundo ali, pelo menos, do lado da faixa da esquerda, mas não vai ultrapassar o caminhão. Nesse segundo que você tiver na faixa da esquerda, você vai olhar para a roda da frente do caminhão. Para a roda da frente. Porque só as rodas da frente dos carros é que viram. As rodas de trás são fixas, tá? Só elas é que fazem a curva, a manobra, ok? Então só ela que vira. Então você vai perceber se ele fez alguma intenção, teve alguma menção, ele virou o volante já. Se ele virou, se a roda virou, você não vai, tá? Você fica um instantinho olhando. Inclusive, se você conseguir enxergar se tem algum outro caminhão na frente dele, algum carro que está andando mais devagar, que ele também tenha vontade de mudar de faixa, de sair, de ultrapassar, você vai ter tempo também de olhar, você vai conseguir enxergar, vai ser melhor ainda. Porque se tiver alguém na frente dele, talvez ele queira também sair. E aí, o que que acontece? Virar a roda, virar o volante para virar a roda é mais rápido do que dar seta. Às vezes ele dá seta depois que virou a roda. Isso acontece, com a gente também acontece isso. Então, você tem o tempo necessário para se certificar de que o caminhão não vai sair da faixa dele. Por exemplo, se não tiver ninguém na frente dele, não tem por que ele sair, não é verdade? Porque, veja bem, uma vez que você está ultrapassando e o caminhão sai, primeiro, ele não te vê, você está num ponto cego dele, ele é grande, então o ponto cego fica muito grande, ele não te vê. E segundo, você não tem tempo de frear, não tem tempo mais de frear, porque você está acelerando para ultrapassar, e ele vai te pegar em cheio. Ele também não vai ter como sair de cima de você. Então, é inevitável o acidente nesse caso. Por isso que tem que tomar todos esses cuidados que eu estou falando. Todos. Todo cuidado é pouco na hora de ultrapassar um caminhão, ok? Você tem que também saber que você vai ter que acelerar mais para poder passá-lo, ir lá para frente e depois voltar para sua faixa, que é o que eu vou falar agora, a outra observação, a outra técnica, a outra coisa muito importante para você, que você precisa saber quando vai dirigir na rodovia. Inclusive é um mito. As pessoas têm um mito, costumam dizer, a maioria dos motoristas, 99% dos motoristas, que a faixa da esquerda é para quem corre. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é um mito.
No Código de Trânsito Brasileiro não diz nada disso. Ele diz o seguinte, que a esquerda é preferencialmente para ultrapassagem. Preferencialmente para ultrapassagem. Isso significa que quem está na esquerda deve dar passagem para quem está vindo atrás, quem está pedindo passagem. É proibido impedir a passagem de alguém. Proibido. É infração. Você não pode fazer isso. Então, na verdade, o que se deve fazer, a interpretação dessa lei é a seguinte: você sai para a esquerda, ultrapassa e volta para a direita, deixando a esquerda livre sempre que possível. Pode andar na esquerda? Pode. É preferencialmente, não é obrigatoriamente, não é prioritariamente, mas é ideal para que você não fique toda hora tendo que sair da passagem, porque sempre vai ter alguém que vai mais rápido. Então é ideal que você já ultrapasse e já volte para a direita. E mesmo que você esteja na velocidade máxima da via, ou alguém esteja na velocidade máxima da via, isso não justifica não dar passagem. Tem que sair da frente, tem que dar passagem para quem quer passar, porque ela é preferencialmente para ultrapassagem. Também para carros em serviço, por exemplo, ambulância, bombeiro, polícia, carros de manutenção da via, não é? Quando é uma via concessionada, não é? Uma concessionária que administra a via. Então, carros em serviço, eles têm preferência em relação aos outros carros. Não é prioridade, é preferência, ok? Não é que eles são obrigados, você é obrigada também a dar a passagem de qualquer forma, não é isso. É que eles têm preferência. Então, o ideal é que seja feito isso, que você saia para a esquerda, ultrapasse e volte para a direita. Sempre sinalizando, né? Seta para a esquerda, ultrapassa, seta para a direita para voltar, tá ok? Eu acredito que seja isso em relação à rodovia. Se vocês tiverem dúvidas, já vão colocando aí nos comentários que a gente vai responder todas as dúvidas, como eu falei. Se a gente não conseguir responder tudo uma vez, a gente vai respondendo, mas vocês não vão ficar sem essa resposta, tá ok? E para terminar essa série de instruções aí, de técnicas para você dirigir, nós vamos falar de como dirigir depois de ter experienciado um acidente. Bem, existem várias situações, não é? A gente não pode falar de todas elas, a gente vai generalizar um pouco, mas o fato é que, em geral, a pessoa que tem um acidente, ela precisa tratar esse trauma. Não tem como você simplesmente esquecer um trauma. Ah, eu vou deletar o trauma da minha mente. Muito raro isso acontecer, muito raro, eu nunca vi acontecer. Geralmente, as pessoas precisam de um tratamento terapêutico específico, tá? Mas é muito possível. Eu, por exemplo, tive já alunas, tanto que já experienciaram um acidente mesmo, como que já sofreram um acidente. Eu tive uma aluna que, por 2 vezes, ela estava dentro do carro com a filha dela, e a filha dela só não morreu num dia porque ela, alguns segundos antes da batida, ela pegou a filha no colo. E não era ela que estava dirigindo, era o pai dela, e eles foram atingidos por um caminhão na traseira. Então ela tinha um trauma. Outra aluna, recentemente, teve um acidente com o carro, ela teve um capotamento, e isso há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, e ela ficou com esse trauma e ela não conseguia dirigir. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que ser curado o trauma. Tem que ser curado. Se você identificou um trauma, tem que ser curado, procure ajuda especializada, não adianta ficar desabafando com amigos, parentes, sabe? Tem que ser terapeuta, psicólogo, tem que ser alguém que saiba limpar essa carga energética, não é? Essa memória energética que ficou, inclusive no corpo também, a gente sente isso no corpo também. Então, existem terapias específicas para traumas, ok? Eu
inclusive sou terapeuta especializada em medos e fobias e traumas do trânsito também. Minha especialidade é o trânsito. Então eu sempre foco a terapia, sempre foco as minhas técnicas para as questões do trânsito. Você consegue dirigir depois de um acidente? Sim, consegue, se você tratar esse trauma. É possível. Muitas alunas minhas já conseguiram. E toda essa técnica que eu utilizo, tanto nas terapias quanto nas aulas, elas estão todas compiladas, elas estão todas empacotadas. Muito do que eu faço individualmente, eu coloquei num programa de treinamento online. Eu ensino, inclusive, a aplicar essas técnicas. Uma das técnicas que eu ensino no curso é EFT, Emotional Freedom Techniques, ou técnica de liberação de emoções, que você pode se auto-aplicar e pode se libertar desse trauma também. Também dá, dependendo da sua aplicação, de quanto você vai treinar isso, aplicar isso, enfim, você pode também conseguir, porque eu ensino isso dentro do curso. É um programa completo, a gente aborda todos os aspectos da direção, todos os aspectos emocionais, ensina técnicas de direção também. Então é um curso muito completo, onde eu coloquei tudo, praticamente todo o meu conhecimento, empacotei todo o meu conhecimento e é autodidático. Você vai ter ferramentas que com certeza você vai conseguir também superar muitas das dificuldades que você tem. Mas eu não vou falar sobre isso agora, mais para frente eu falo mais a respeito dele. E eu só quis dar uma luz para vocês, para dizer que é possível, sim, dirigir depois de traumas, tá bom? Existem técnicas para isso, inclusive dentro do curso, tá bom? Então, eu queria que vocês colocassem para ir para a gente, se vocês têm traumas, qual é o seu medo, qual é a sua dificuldade, onde você tem mais dificuldade, e se essa aula te ajudou já, se a gente realmente atingiu o nosso objetivo, ou cumprimos a nossa promessa de te ajudar, de te motivar. Coloca aí pra gente, é muito importante a gente saber disso. Por favor, conversa com a gente, coloque seus comentários, digam se a aula foi importante, se vocês aprenderam, se ajudou vocês, se vocês já estão mais encorajadas a ir para as diversas situações que eu coloquei, eu dirigi à noite na rodovia, da cidade e tudo mais. Por favor, coloquem aí, é muito importante para a gente, tá bom? E enquanto isso, a gente também vai mostrar para vocês alguns vídeos, alguns posts, alguns comentários de umas alunas que já estão tendo resultados através do curso Sem Medo de Dirigir, tá bom? Então a gente vai falando, vai conversando com vocês no chat e vamos vendo também os vídeos, ok? Partiu médico. Eu fiz a minha carteira de habilitação no dia 13/12/96. Eu fiz porque um dia eu e meu marido estávamos passeando. E daí ele se sentiu mal, daí tivemos que parar o carro. Daí eu pensei assim, nossa, eu não sei nem dirigir, como que eu posso ajudar ele? E a partir desse dia, eu peguei, fui na autoescola, me inscrevi e fiz o curso. Mas eu sempre tive dificuldades, porque eu sempre fiquei nervosa e não sei, eu tenho um trauma de subida e descida e para mim é difícil saber, não consigo definir quando, sabe, do cara, assim, comprimento o espaço que o cara ocupa. Aí eu comecei a dirigir aos poucos, mas assim eu dificilmente dirigia, quase sempre. Daí depois com meu marido saía, e daí se algum lugar pudesse caminhar, eu caminhava, não fazia nada de caro. Mas com o curso, eu olhei esse dia na internet e vi o curso da Olivia, muito bom, sem medo de dirigir. E aí ela falou uma frase que
muito me chamou a atenção, que ela disse assim, se passar um ano, se você não fizer nada, você vai ficar no mesmo processo, não vai mudar nada. Mas se você fizer alguma coisa, daqui um ano, todo dia tu pegar e sair um pouco, tu vai perdendo medo e vai conseguir. E foi assim que eu consegui, peguei, que nem ela disse, se é com medo, vai com medo mesmo. E foi assim que eu fui. Hoje eu tinha consulta no médico, me deu um frio na barriga, mas eu pensei, não, vou encarar essa. E encarei, e estou muito feliz. E a cada dia que eu saio de casa eu fico mais fortalecida. Graças a Olivia, gratidão Olivia, por me dar essa força e ajudar todas essas mulheres. Isso aí, meninas, vamos lá. Vocês perceberam nos vídeos que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas da nossa idade? São pessoas entre 50 e 60 anos, mais ou menos? Perceberam isso? Então, essas pessoas, elas também tinham uma dúvida. Deve ser a dúvida da maioria de vocês. Eu ouço muito isso, a gente recebe muito esse tipo de comentário. Será que ainda dá tempo? Será que eu ainda consigo? Será que na minha idade eu consigo dirigir? Eu tenho idade ainda para isso? Existe uma idade mínima, idade máxima? Como é que é essa coisa de idade? Existe uma idade mínima, que é 18 anos. Você não pode dirigir, ou melhor, você não pode tirar habilitação com menos de 18 anos. Mas não existe idade máxima. E nem o sonho tem data de validade. Não tem assim, só pode realizar o sonho até tal idade. Não existe isso, não tem data de validade. A idade certa para você dirigir é a sua. É quando você desperta para a sua necessidade ou para o seu sonho. Muitas pessoas esperam 5, 10, 20 anos para realizar um sonho. Mas chega a hora de realizar. Mesmo que você tenha demorado 20 anos, esta pode ser a hora de realizar. Sempre é tempo. Sempre é a hora. Depende de você decidir. Depende de você assumir esse seu sonho, esse teu desejo e tomar atitude adequada, atitude para isso, né? Tomar ação adequada para isso. Só depende de uma ação, ok? Da decisão e de uma ação. Mas também a idade nos leva para um outro problema, que as pessoas também colocam como obstáculo, como empecilhos. Porque assim, você decidiu dirigir, como eu falei na aula passada, vão aparecer os obstáculos. Primeiro é a idade. O segundo é tecnologia. Eu não sei, esse negócio de curso online, esse negócio de aprender pela internet, não consigo não. Acho que a minha idade não dá mais para isso. E também assim é muito difícil esse negócio, é muito complicado. Será? Será? Você tá onde? Tá assistindo esse vídeo onde? Tá assistindo essa transmissão onde? Aonde você fala com as suas amigas? Por onde você fala com as suas amigas? Aonde você vai buscar receita de bolo, de crochê, de comidinhas gostosas? Aonde você vai buscar informação? Antigamente a gente tinha o dicionário, as enciclopédias. Hoje a gente tem o tio Google. O tio Google tá ali, toda a informação que você quiser tem lá no tio Google. Toda. Não existe informação que não exista na internet, que não esteja na internet ainda. Então, como é que chama isso? Tudo. Não é tecnologia? Você não usa tecnologia diariamente? Qual a diferença? Você está aqui aprendendo hoje. É uma aula online. Você não está me vendo, eu não estou do seu lado, não estou junto com você, você não está numa sala de aula, você está numa videochamada, numa videoaula. Qual a diferença? Foi muito difícil chegar aqui, clicar naquele botão lá no link lá do WhatsApp e abrir direto o vídeo? É difícil isso? Veja,
São bloqueios, barreiras, pensamentos que não tem lógica. Se você pensar, hoje em dia a gente vive na tecnologia. Nós não éramos assim. O nosso tempo de adolescente, de criança, de adolescente, de jovem, não tinha isso. Lá pelos meus 18 anos, eu usava máquina de escrever. E a elétrica era o máximo, ainda por cima. Não é verdade? Hoje a gente usa celular o tempo inteiro. A gente faz tudo pelo celular. Você está na rua recebendo um sinal de internet através de uma antena que você nem vê, porque não nem dá para ver a antena no celular. Você está recebendo o sinal e está conversando com as pessoas no mundo inteiro. Essa transmissão alcança o mundo inteiro. A gente tem alunos do Brasil inteiro e logo mais a gente vai ter do mundo inteiro, que é o meu sonho, que é o meu objetivo. A gente está trabalhando para isso, para alcançar pessoas do mundo inteiro, porque obviamente não é só no Brasil que tem gente que tem medo de dirigir. Obviamente não é. Então, qual é o empecilho? Outra coisa que as pessoas pensam, que foi desmistificado, inclusive eu estava até assistindo um vídeo esses dias, é que os neurônios vão morrendo e não se recupera. Você vai perdendo neurônios conforme o tempo vai passando. Isso não é verdade. Isso já foi provado que os neurônios se regeneram, que os neurônios, na verdade, se multiplicam, eles nascem de novo. E é claro que uma criança, um adolescente, um jovem que tem muito menos preocupação na vida, aprende mais rápido, mas você vai aprender do mesmo jeito, um pouco mais devagar. Essa é a diferença, mas vai aprender. Você tem toda a condição de aprender. Inclusive, eu ensino a focar, eu ensino a ter concentração, eu ensino você a gerenciar seu tempo, eu ensino uma série de coisas que vão te ajudar. E quer saber de um ganha mais? Você, em vez de ficar assistindo notícia ruim na televisão que fica te colocando medo de acidente, de bater, de morrer, etc., você vai utilizar o seu tempo para fazer um curso. Você vai assistir vídeos que vão te ajudar, que vão te motivar, que vão fazer você aumentar a sua autoestima, que vai fazer você se sentir mais capaz, ter mais orgulho de você, conquistar os seus sonhos. Olha só, que troca maravilhosa. Porque enquanto você está assistindo o noticiário dizendo que está tendo acidente toda hora, em cada esquina, e gente morrendo, haha, adivinha se você vai pegar o carro. Mas não vai mesmo, não é? Para que eu vou pegar o carro? Para me acabar, para me matar? E os meus filhos? A gente pensa, né? Vou deixar meus filhos, vou deixar meu marido, vou deixar meus netos. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso daí. Mas se você assiste coisas que te alimentam de motivação, de coragem, de autoestima, etc., tudo isso muda. E você passa a acreditar que é possível. E mais, você vai ver um monte de gente conseguindo. Um monte de gente conseguindo. Centenas de pessoas já conseguiram. Você é diferente por quê? Por que vocês são diferentes? Por que vocês são inferiores a quem estava do mesmo jeito que vocês estão agora e já estão conseguindo dirigir? Não existe essa questão. Vocês viram, são pessoas da sua idade que estão conseguindo. E a gente não tem como fabricar esse tipo de vídeo, não é verdade? É verdade, elas mandam pra gente. As alunas fazem questão de mandar esse vídeo pra gente, de contar essas conquistas. E aí todas as alunas juntas vibram pela conquista de cada aluna, certo? Então, não existe barreira, não existe notícia ruim, não existe que o país está quebrado, a economia está quebrada, só vai acontecer coisa ruim. Se você está ouvindo só esse tipo de notícia esperando o pior, adivinha, vai vir o pior. Mas eu, por exemplo, não tenho olhos para o pior. Eu só tenho olhos para o melhor. Eu não consigo ver essas coisas ruins. As pessoas dizem que o país está quebrado, está quebrando, está gente morrendo, Gente, eu não vejo nada disso, de verdade. De verdade, eu tô sendo super sincera com vocês. Eu não vejo isso. Por quê? Porque o meu foco é o meu trabalho. O meu foco é a felicidade. Meu foco é uma vida livre. O meu foco é ajudar as pessoas a serem livres também. A experimentar essa mesma sensação que eu experimento de paz, de tranquilidade, sem ansiedade, de trabalho prazeroso. Eu trabalho porque eu gosto, eu amo o que eu faço. Não é um trabalho para mim, não é um peso para mim. É uma delícia, tem coisa melhor do que a gente ver esses depoimentos todos dessas alunas conseguindo, conquistando através do nosso trabalho?
E se elas podem, vocês também podem. Essa é a questão. Ninguém é menor do que ninguém aqui. Vocês podem, certo? A nossa sugestão, até o nosso ensinamento, é o seguinte: foque naquilo que você quer, não naquilo que você não pode controlar. Foque naquilo que te transforma, te fortalece. Você não tem controle sobre essas outras coisas. Você não tem controle sobre a economia, sobre a televisão, sobre o coronavírus. Você não tem controle sobre nada disso. O que vai acontecer amanhã, se vai quebrar, se não vai quebrar, se vai isolar, se não vai. Você não tem controle sobre nada disso. E você fica focando, gastando a sua energia toda em coisas que você não pode controlar. Está fora de você, não depende de você. Você tem que focar naquilo que depende de você. No que é seu, naquilo que te compete, sabe? Que justamente são coisas que te fortalecem, te transformam, te acrescentam, te motivam, te fazem se sentir melhor, aumenta a sua autoestima, aumenta o seu amor próprio, a sua autoimagem, você se olhar no espelho e sentir prazer no que você está vendo. É nisso que você tem que focar. E tudo isso, eu posso dizer, foque em dirigir. Porque dirigir vai te dar tudo isso. Enquanto você está perdendo tempo com essas notícias ruins, com essas coisas ruins que não te permitem dirigir, porque fica alimentando o medo, você está deixando de focar naquilo que você deseja, que é dirigir, que vai te trazer toda essa sensação maravilhosa que você deseja, certo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, a maioria, não está com habilitação há apenas 1 ano, por exemplo. A maioria tem no mínimo 5 anos, mas a maioria são 10 anos. A média das pessoas que não dirigem, que têm habilitação e não dirigem, é de 10 anos. 10. Essa é a média, tá? Então, o que significa isso? Que você deixou o tempo passar, que você não se colocou como prioridade, o seu sonho como prioridade, que você deixou o seu sonho na gaveta, deixou o seu sonho para trás e foi realizar o sonho dos outros. O tempo está passando, aí você fica contando os anos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dar uma notícia para vocês, que talvez vocês não saibam, olha que novidade. O tempo vai passar de qualquer jeito. 5 anos vão passar de qualquer jeito. 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai passar. Se vocês não fizerem nada agora, eles vão passar do mesmo jeito que eles passaram os últimos 10 anos. Vocês vão estar no mesmo jeito que vocês estavam agora, ou há 10 anos atrás. A decisão está na mão de vocês. Ou vocês mudam alguma coisa para ter resultado diferente, ou os resultados vão ser exatamente iguais aos que você tem hoje. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. O que você fez até hoje para realizar esse seu sonho? Porque todo mundo fala, a gente coloca um anúncio sobre medo de dirigir, tem um caminhão de gente dizendo, eu tenho medo, eu quero, eu preciso, blá blá. Mas o que você está fazendo para realizar esse sonho? Essa pergunta. Essa pergunta. Eu vou deixar essa pergunta, porque eu quero essa resposta. O que é que você está fazendo para realizar seu sonho? Ah, eu já sei. Muita gente vai dizer, estou na maratona. Perfeito, perfeito, é isso aí. Você já está fazendo alguma coisa, está mudando o seu mindset, a sua mente, os seus conceitos para conseguir dirigir. Parabéns. Parabéns para vocês que estão aqui vendo essa maratona. Parabéns. Esse realmente é um passo de responsabilidade, de comprometimento com o seu sonho, de realização. Parabéns, certo? Mas precisa continuar, vocês não vão deixar a segunda aula, né? Tem mais ainda 2 aí, tem mais 2 para frente ainda, certo? E eu sei do que eu tô falando. Eu sei do que eu tô falando. Eu tenho experiência de 12 anos trabalhando com pessoas que têm medo de dirigir, 18 anos de instrutora de trânsito, 4 anos dando aula em CFCA, no curso teórico, mais 5 anos de terapeuta para motoristas. Tá bom para vocês? Eu acho que eu posso
falar com autoridade, aí eu posso dizer com algumas verdades, inclusive eu sei que a mais que a maioria das pessoas, porque como eu sou instrutora, obviamente eu tenho que conhecer mais. Muita coisa do que eu ensino, a maioria dos motoristas nem sabe. E eu sempre digo uma coisa bem interessante para as minhas alunas. Você pensa que porque a pessoa está na rua ela sabe dirigir? Engano seu. Nem todo mundo que está na rua sabe dirigir. Aliás, a maioria nem sabe. Aprendeu de qualquer jeito, acha que está certo. E outra coisa, todo motorista diz que ele é o melhor motorista que existe. Porque tem um lance de autoconfiança. Que eu não vou explicar agora, mas vocês vão entender quando vocês também estiverem dirigindo. Mas eu falo tudo isso, principalmente a respeito do tempo, do que vocês estão fazendo, de como tratar tudo isso, porque eu tenho experiência, muita experiência. Eu já ajudei centenas de mulheres, eu perdi a conta, não sei quantas mulheres eu ajudei ao longo desses 12 anos. Não sei, perdi a conta. É muita gente. Pessoas que conseguem vencer o medo de dirigir, que se sentem capazes, se sentem muito agradecidas, inclusive, porque por eu ter mostrado para elas que elas são capazes. Porque é isso que eu faço. Eu só mostro que vocês são capazes. É isso que eu faço. Eu mostro as ferramentas, eu mostro o caminho para você se encontrar novamente capaz de realizar seu sonho. E essas mulheres todas essas minhas alunas, centenas de alunas ao longo desses anos, elas formam uma família, na verdade, uma comunidade, um grupo de pessoas diferenciado, um grupo de pessoas que vencem o medo de dirigir. Esse pertencimento todo ser humano precisa. Nós buscamos o pertencimento. Você quer ver uma coisa muito ruim que acontece com a maioria de vocês, enquanto não entra para esse grupo? É achar que só você tem esse problema. O problema é só seu, você é diferente de todo mundo. Só você tem medo, só você tem dificuldade, só você é insegura, só você tem vergonha. Só você, só você. É o sentimento de isolamento, de solidão que mais dói. Porque é interessante que a hora que você entra para esse grupo, que você pertence a esse grupo de pessoas que estão dando passo para realizar seu sonho, muda completamente a sua visão de você, de dirigir, das pessoas, de tudo. Porque você vai se sentir acolhida, você vai se sentir respeitada, você vai se sentir motivada, amparada, tanto pela gente, pela nossa equipe, quanto pelas alunas. Você vai sentir que você não está mais sozinha, que você não é a única pessoa que passa por isso. E isso é um sentimento muito gratificante, não tem nem como explicar isso, só sentindo mesmo, tá? É muito, muito importante, na verdade é fundamental que você esteja num grupo de pessoas que estejam buscando a mesma coisa que você. O poder do grupo, a força do grupo, ela é incomensurável, não tem como medir. É tão grande, é tão forte, é tão poderosa, que eleva, quando uma sobe, puxa a outra para cima também. E vocês precisam experimentar isso. Deixar de estar sozinhas. É um convite muito do nosso coração. A gente faz isso de coração mesmo, porque a gente sabe o, o quanto isso é importante, não é? Eu tenho várias histórias de pessoas que desistiram do sonho. Existe uma contrapartida, não é? Dessas pessoas que estão dirigindo, que conseguiram dirigir. Existe aquelas que desistiram do sonho. Eu tenho alguns relatos, algum conhecimento de algumas pessoas que desistiram. Porque muita gente entra em contato comigo, muita gente. Ao longo desses anos, inúmeras pessoas. Mas não é todo mundo que toma essa decisão, não. Se fosse todo mundo, eu acho que não teria mais espaço na rua para tanto carro, não é? E olha que as mulheres estão realmente crescendo cada vez mais, não é? Mas infelizmente tem histórias muito tristes de pessoas que abandonaram o seu sonho. Eu tenho uma só, vou contar só uma, que foi uma das mais chocantes para mim. A gente estava com as aulas, eu dava aula prática na época, com a aula
toda acertada, certinho, todinho, ia começar no dia seguinte. No dia seguinte de manhã, a aluna me manda uma mensagem assim: eu não vou mais fazer a aula. Eu discuti com meu companheiro e eu prefiro ficar bem com ele do que criar uma situação e dirigir contra a vontade dele. Quando isso acontece, gente, de verdade, eu tenho vontade de chorar o dia inteiro. O dia inteiro. Isso corta meu coração. Eu tinha vontade de sair da minha casa, ir lá na casa dela e falar: não faça isso com você, não faça isso, por que você está fazendo isso com você? Por que você está se abandonando desse jeito, se negando desse jeito? Será que vale a pena realmente tudo isso? É muito triste, é muito, eu me sinto tão impotente nessa hora, sabe? Por mais que eu faça para ajudar as pessoas não se ajudam. Foi muito triste essa história, foi uma das mais tristes. Tem várias, mas foi uma das mais tristes. E vocês aí, diga aí, quantas vezes você se sentiu triste? Quantas vezes você pensou em desistir por não se sentir capaz? Quantas vezes? Bem, eu não queria terminar essa live de uma maneira triste. Eu queria que vocês realmente recebessem tudo isso, todo esse conhecimento que eu passei. De verdade, novamente, eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha tirado muitas dúvidas, tenha esclarecido muita coisa, tenha encorajado vocês a dirigir cada vez mais. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo. Então, eu quero mais uma vez parabenizar vocês que estão aqui, por vocês estarem mudando a história de vocês, tomando uma atitude real, uma ação que muda a história de vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Espero que vocês continuem com a gente, mais essas 2 lives, que tem muita coisa ainda, muito conteúdo ainda para vocês, muita coisa. Essa aula foi um pouco extensa, porque tinha vários assuntos, várias situações para a gente falar. Agradeço muito vocês estarem aqui até o final. A gente vai ter inclusive, para quem ficou até o final, vai ter o sorteio. A gente vai noticiar, vamos avisar dentro dos grupos quem foi a ganhadora ou as ganhadoras. E quero convidar vocês para amanhã novamente, tá? No mesmo horário. A gente vai colocar o link da mesma forma e estou esperando vocês aqui no mesmo horário amanhã para mais uma aula super, super importante, tá? E eu também quero avisar vocês que amanhã a gente vai ter um outro sorteio para quem ficar até o final. Sensacional, sensacional. Eu não vou falar, não. Surpresa, surpresa, só vai saber amanhã. Aí eu preciso dizer qual é o sorteio de hoje, qual é o bônus de hoje, não é? Qual é o presente que a gente vai dar hoje. O presente de hoje é assistir uma aula ao vivo dentro do grupo do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. Assistir uma aula ao vivo comigo e com as alunas do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. As ganhadoras, nós vamos sortear duas pessoas que vão ter o privilégio, vão experimentar, vão saber como são as aulas ao vivo dentro do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. Então, nós vamos sortear 2 pessoas, essas pessoas vão participar na próxima semana de uma aula ao vivo, porque dentro do curso eu faço toda semana, além do curso gravado, além do programa todo gravado, a gente tem as aulas ao vivo semanalmente. Então, esse é o nosso bônus, nosso presente para vocês que ficaram até o final desta live, ok? E amanhã vai ter um outro. Amanhã vai ter outro mais sensacional ainda. Vocês podem acreditar, pode esperar que vai ser surpreendente. Vocês vão amar o bônus que a gente vai dar amanhã, tá bom?
Então, eu vou pedir novamente para vocês que chegaram depois, que não fizeram ainda, que esqueceram, que deixaram para o final para saber se ia gostar, para se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e compartilhar esse vídeo. Gente, é muito importante. É só assim que o YouTube reconhece, identifica que é um conteúdo importante, que ajuda as pessoas, que é relevante, que vale a pena divulgar. Aí, quando a gente faz isso, aí o próprio YouTube se encarrega de fazer a divulgação dos vídeos, tá bom? Então, se essa aula foi importante para você, se ela te ajudou, se ela te esclareceu, se ela te motivou, se você está mais encorajada a dirigir e você conhece pessoas que precisam saber dessa aula também, faça essa doação, faça esse ato de amor, compartilhe com as suas amigas, tá bom? E faça tudo isso, se inscreva, toque o sininho e curta, para que o YouTube também leve essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Então, eu estou me despedindo aqui. Espero que vocês estejam com a gente amanhã, mais uma vez. Muito obrigada. Do meu coração para o seu coração. Eu desejo que o seu sonho de dirigir se realize. Até amanhã.